Você pode se assentar em nome de Jesus, fique à vontade. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler apenas o versículo 2. Se eu tivesse aqui hoje, pastor Adilson, de gravata, mais assembleando um pouquinho, ali é só a parte B, né? Mas vamos ler o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aleluia! Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém? Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as águas e sobre o fogo na vida do cristão. E por que não, né, Bruna? Num culto dirigido pela equipe de obreiros, os homens aqui, as águas e o fogo na vida ou no ministério, no chamado dos obreiros da casa do Senhor. Nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus para que você possa entender essas águas e este fogo. Às vezes a gente consegue ficar só num texto e falar, e pregar, e explicar, mas eu não quero explicar um texto ou um contexto hoje. Eu quero que você entenda o que são as águas e o fogo na vida do cristão. Nós estamos no primeiro mês do ano, nós estamos na primeira semana do ano em que a equipe de obreiros, os homens aqui, conduzem um culto, neste ano de 2025. E como disse o Michel, ele falou: estou com as energias carregadas, pode contar comigo, estou pronto para o trabalho. E eu vi lá no grupo do WhatsApp dos obreiros, dos homens, quando o Vinícius, assumiu, todo mundo foi comentando: pastor Adilson, conta comigo, varão, estamos juntos, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu fui um dos que, eu fui na casa dele, inclusive, fui lá boia, para falar que eu não queria lá prestar apoio, eu queria apenas comer a comida de vocês. Aí, para não ficar feio, eu falei: estamos juntos. Mas fato é que quando ciclos se iniciam, as forças são renovadas. Quando novos ciclos começam, não só a liderança, mas toda a equipe também tem um fôlego novo, né, Bruna? E é bom ver e saber que todos estão animados, que todos estão corajosos, firmes, valentes. Mas também existe uma certeza, e quem ainda não passou por isso, que já fique sabendo, que no meio do caminho, e eu vou colocar aqui o ano de 2025, as lutas, elas continuarão como tivemos em 2024. Com as lutas vindo, assim como foi daqui para trás, também virão aqueles probleminhas que a gente tem, às vezes o desânimo, às vezes o cansaço, às vezes a dor, a fadiga. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração essa noite, que vai talvez clarear a sua mente, talvez vai fazer você entender que há uma diferença quando você se posiciona diante do Senhor nosso Deus. Quando nós falamos, alguém está passando por uma prova, por uma luta, e fala: eu estou no vale, ou então eu estou com a corda no pescoço, as águas estão aqui, estou quase me afogando, eu estou numa prova de fogo, e a gente usa isso aí. E quando o cansaço vem, quando a fadiga vem, quando o desânimo vem, quando as coisas começam a pesar sobre os nossos ombros, quando a tristeza muitas vezes vem, a gente começa a usar esses termos. A gente fala do fogo, a gente fala das águas, a gente fala do fardo, a gente tem palavras para usar para esses momentos. Mas quando nós falamos das águas e do fogo, elas mudam o sentido e mudam o contexto quando você muda o seu posicionamento, ou quando você muda a sua forma de pensar e a sua forma de agir diante deles. As águas, elas podem ser algo terrível para uma pessoa, mas podem ser algo maravilhoso para outra.
O fogo, ele pode ser algo consumidor, que destrói na vida de alguém, mas pode ser algo também que traz avivamento, que traz renovo na vida de uma outra pessoa. Mas então qual que é a diferença para eu poder sentir essa diferença que há na vida de um, na vida de outro? Olha para a vida dessa pessoa, olha para como ela está caminhando, o que ela está fazendo, se ela está com Cristo ou não. Nós vamos ver em alguns textos aqui como que era o comportamento, o posicionamento, a vida de algumas pessoas da palavra, ao passar por situações onde tiveram que enfrentar a água ou o fogo. E eu quero começar aqui por um homem chamado Noé, livro de Gênesis, capítulo de número 6, abra sua Bíblia comigo, que a maldade, o pecado, a perversidade do homem, da humanidade, estava demais. Era tão difícil, era tão ruim aos olhos de Deus o que a humanidade estava fazendo, que se você começar a ler ali, você vai ver, não vou ler todo o texto, mas você vai perceber, se você fizer a leitura depois do capítulo 6 de Gênesis, que Deus, ele decide diminuir a vida útil do homem. Ele decide falar assim, o meu espírito não vai conviver com esse tipo de gente, nas minhas palavras parafraseando, o meu espírito não vai ficar por muito tempo na vida desse povo aí, porque o pecado é muito. Eu vou diminuir, eu vou limitar a sua vida até os 120 anos. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aleluia! Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém? Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos falar um pouco hoje sobre as águas e sobre o fogo na vida do cristão. E por que não, né, Bruna? Num culto dirigido pela equipe de obreiros, os homens aqui, as águas e o fogo na vida ou no ministério, no chamado dos obreiros da casa do Senhor. Nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus, para que você possa entender essas águas e este fogo. Às vezes a gente consegue ficar só num texto e falar, e pregar, e explicar, mas eu não quero explicar um texto ou um contexto hoje. Eu quero que você entenda o que são as águas e o fogo na vida do cristão. Nós estamos no primeiro mês do ano, nós estamos na primeira semana do ano em que a equipe de obreiros, os homens aqui, conduzem um culto, neste ano de 2025. E como disse o Michel, ele falou, estou com as energias carregadas, pode contar comigo, estou pronto para o trabalho. E eu vi lá no grupo do WhatsApp, dos obreiros, dos homens, quando o Vinícius, assumiu, todo mundo foi comentando, pastor Adilson, conta comigo, varão, estamos juntos, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu fui um dos que, eu fui na casa dele, inclusive, fui lá boia, para falar que eu não queria lá prestar apoio, eu queria apenas comer a comida de vocês. Aí, para não ficar feio, eu falei, estamos juntos. Mas fato é que quando ciclos se iniciam, as forças são renovadas. Quando novos ciclos começam, não só a liderança, mas toda a equipe também tem um fôlego novo, não é, Bruna? E é bom ver e saber que todos estão animados, que todos estão corajosos, firmes, valentes. Mas também existe uma certeza, e quem ainda não passou por isso, que já fique sabendo, que no meio do caminho, e eu vou colocar aqui o ano de 2025, as lutas, elas continuarão como tivemos em 2024, com as lutas vindo, assim como foi daqui para trás, também virão aqueles probleminhas que a gente tem, às vezes o desânimo, às vezes o cansaço, às vezes a dor, a fadiga. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração essa noite, que vai
talvez clarear a sua mente, talvez vai fazer você entender que há uma diferença quando você se posiciona diante do Senhor nosso Deus. Quando nós falamos, alguém está passando por uma prova, por uma luta, né, e fala, eu estou no vale, ou então eu estou com a corda no pescoço, as águas estão aqui, estou quase me afogando, eu estou numa prova de fogo, e a gente usa isso aí. E quando o cansaço vem, quando a fadiga vem, quando o desânimo vem, quando as coisas começam a pesar sobre os nossos ombros, quando a tristeza muitas vezes vem, a gente começa a usar esses termos. A gente fala do fogo, a gente fala das águas, a gente fala do fardo, a gente tem, né, palavras para usar para esses momentos. Mas quando nós falamos das águas e do fogo, elas mudam o sentido e mudam o contexto quando você muda o seu posicionamento, ou quando você muda a sua forma de pensar e a sua forma de agir diante deles. As águas, elas podem ser algo terrível para uma pessoa, mas podem ser algo maravilhoso para outra. O fogo, ele pode ser algo consumidor, que destrói na vida de alguém, mas pode ser algo também que traz avivamento, que traz renovo na vida de uma outra pessoa. Mas então, qual que é a diferença para eu poder sentir essa diferença que há na vida de um, na vida de outro? Olha para a vida dessa pessoa, olha para como ela está caminhando, o que ela está fazendo, se ela está com Cristo ou não. Nós vamos ver em alguns textos aqui, como que era o comportamento, o posicionamento, a vida de algumas pessoas da palavra, ao passar por situações onde tiveram que enfrentar a água ou o fogo. E eu quero começar aqui por um homem chamado Noé, livro de Gênesis, capítulo de número 6, abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis capítulo 6, você pode acompanhar. Um homem que passou por, talvez foi o que enfrentou a maior quantidade de águas, tomando como base aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus diz a Noé que a maldade, o pecado, a perversidade do homem, da humanidade, estava demais. Era tão difícil, era tão ruim aos olhos de Deus o que a humanidade estava fazendo, que se você começar a ler ali, você vai ver, não vou ler todo o texto, mas você vai perceber, se você fizer a leitura depois do capítulo 6 de Gênesis, que Deus, ele decide diminuir a vida útil do homem. Ele decide falar assim, o meu espírito não vai conviver com esse tipo de gente, nas minhas palavras parafraseando, o meu espírito não vai ficar por muito tempo na vida desse povo aí, porque o pecado é muito. Eu vou diminuir, eu vou limitar a sua vida até os 120 anos. E se você for ler um pouquinho antes, você vai perceber que há uma espécie de genealogia ali, e fala de fulano que viveu até 500 anos, 600 anos, mas aí o pecado chega, a perversidade do homem chega aos olhos do Senhor, de uma forma tão grande que ele fala, chega, não, esse povo não pode viver tanto tempo assim não. E ele diminui para 120, e aí ele chama Noé. E o que eu quero frisar aqui sobre Noé é o seguinte, versículo 9, são essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus irmãos, a gente costuma dizer, né? O sol nasce para todos, mas para uns é bênção e para outros não. Depende de como você o recebe, depende da posição que você está. Da mesma forma, todos nós conhecemos aqui a história de Noé, o dilúvio que veio sobre a terra, choveu por 40 dias consecutivos, eles ficaram mais meses ali dentro da arca, enfim, não vou aprofundar nessa história, não é o intuito, mas o fato é que, se Deus derramou um dilúvio sobre a terra, é porque havia muito pecado, muita perversidade no meio da humanidade. Mas por outro lado, se houve alguém por meio dele, nós podemos estar aqui hoje, porque Deus deu continuidade ao ser humano por causa de uma pessoa. Essa pessoa foi Noé. E Deus disse,
através da sua palavra para nós aqui hoje, que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então a água que veio e destruiu e matou toda uma humanidade, foi a mesma água que honrou um homem que foi obediente ao Senhor. Então quando você passar pelas águas, você estiver numa situação complicada, difícil, você usar esse termo, parece que as águas estão para me afogar, eu não aguento mais, estou pelo último suspiro, aí você lembra de Noé. Se as águas estão para te afundarem, se estão para te afogar, para te submergir, é porque alguma mudança precisa ter na sua vida. A diferença não está no tipo de prova que você enfrenta, não porque a prova da Bruna é melhor, Deus foi mais bonzinho com a Bruna. A Bruna brincando comigo ontem, a gente conversando sobre o assunto, ela falou: pastor, Deus tem os seus preferidos. E às vezes quem está numa prova fala assim: mas por que eu estou olhando nessa prova? Olha o fulano, por que Deus não dá uma prova desse tamanho para ele? Vocês ouviram aqui algumas semanas atrás, talvez, eu não me recordo em qual culto, mas o pastor falando das cores dele, né? Laranja, amarelo, né, pastor? E verde. E aí eu dei uma explicada para quem estava do meu lado o que são essas cores. Essas cores, elas diferem se as águas submergem ou se as águas honram. No esquema de cores do pastor Adilson, as águas honram aqueles que estão verde, mas elas submergem aqueles que estão laranja. E tem aqueles que estão no amarelo, que ainda tem uma salvação. Tá com o pezinho, né, Vinícius? É sinal de trânsito, fica alerta. Há uma diferença quando você está posicionado e guiado pelo Senhor. As águas subiram 7 metros acima do monte mais alto da época. Toda a humanidade, a Bíblia diz em Gênesis 6, os pássaros, os répteis, os animais selvagens, e toda a humanidade se afogou e morreu, foi destruída. Mas nós temos também uma história de um certo homem, profeta de Deus, que foi levado a águas, e ele começou a caminhar, e foi levado, e ele foi submerso por essas águas, mas não foram para a destruição. Por quê? Qual que era a diferença? Ele estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando você estiver numa situação e você falar assim, ou pensar: parece que eu vou me afogar, lembre-se, é sinal que está precisando mudar alguma coisa. Parece que eu vou ser submerso, é sinal que alguma coisa está precisando ser mudada. Agora, se a água está vindo, se está chovendo 40 dias, e é interessante porque você pode tentar parar e imaginar aí como que foi. Se você for ler todo o capítulo 6 e o 7 também fala sobre Noé, vai falar que não só choveu 40 dias, como também, assim que a chuva iniciou, das águas subterrâneas começaram a jorrar, era de todo lado, é para não ter saída. E se as águas estão chegando na sua vida e parece que não tem saída, eu convido você a fazer uma autoanálise, se examinar. E se você falar assim: não, eu sou um homem que estou andando com Deus, eu sou uma mulher que estou andando com Deus, como o pastor Adilson falou aqui, participa da escola bíblica, participa do discipulado, frequenta os cultos. Se na quinta-feira não está na escala, está no culto? Não está? Se você estiver andando com Deus, a água pode jorrar por baixo, a água pode cair todo dia por cima, pode ficar 7 metros acima do monte mais alto. A água, ela vem para honrar você. A água, ela vem não só para honrar o homem de Deus, como também ela vem para cumprir um propósito e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. A água e o fogo, eles vêm para glorificar o nome do Senhor.
Livro de Êxodo, capítulo 14. Mais uma galera aí, uns crentes passando por águas. E mais uma vez, dois tipos de povos passando pela mesma água. Não eram águas diferentes, as águas eram as mesmas. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 4: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, André, as águas, elas vêm não só para honrar o homem de Deus, que é obediente, como foi com Noé, mas vem também para cumprir um propósito do Senhor, e fazer com que o nome dele seja glorificado. Ou seja, Celso, se a água está subindo, está vindo no tornozelo, joelho, está subindo, você está andando com Deus, você está ciente, firme, caminhando, como nós vamos ler aqui, marchando corajosamente, sabendo que há um propósito de Deus nisso, e antes que as águas te submergem, o Senhor vai entrar com salvação. Eu vou endurecer o coração de Faraó para perseguir vocês. Vocês vão ter que caminhar, vocês vão ter que seguir firme, vão ter que ser fortes, corajosos, e eu vou livrar vocês. Lá no versículo 8, agora sim, a parte B: porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Pastor, olha que tanto de água que está vindo. Pastor, olha o pessoal me seguindo, me apunhalando, falando mal de mim. Uma vez eu conversei com o pastor lá quando eu cheguei aqui. Falaram que eu, quando subia para pregar aqui, estava pregando com demônio. Eu falei: pastor, olha o que falaram de mim, pastor. Ele falou: varão, você está sendo provado. Qual que é o segredo? Marchando corajosamente, não para. Aos obreiros, quando no meio do ano a gasolina tiver para acabar, não para, não chore. Nós acabamos de cantar, não chore. Quem cuida de você não dorme. Se você está dentro do propósito, se você está seguindo o chamado, se você é obediente, é conhecido como alguém que anda com Deus, existem águas na sua vida sim, mas elas vão honrar aqueles que estão com Deus. A água só destrói aqueles que não estão no caminho certo. O versículo 11 diz: será? Agora é o povo questionando Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. A gente muitas vezes taxa os hebreus como os murmuradores, e de fato eram, mas não são tão diferentes de nós. Quantas vezes, Celso, você já não entrou num questionamento com Deus? Existe uma diferença entre você murmurar e você questionar. Deus não se entristece, não se aborrece com aqueles que questionam, Ele se aborrece com aqueles que murmuram. E houve um questionamento aqui da parte do povo: nós vamos morrer, Faraó está vindo aqui. Moisés sabia: eu sei porque eles estão vindo. Deus falou que endureceu o coração deles. E o povo começou a questionar. E quantas vezes você entrou no seu quarto chateado, entristecido por uma coisa que não deu certo, ou por uma sucessão de coisas que não deram certo, por problemas batendo na sua porta todos os dias, por casamento quase acabando, por financeiro destruído, espiritual enfraquecido, seja lá qual for o motivo. Por quantas vezes você entrou num particular com Deus e começou a questionar a Deus? Talvez fez até como Jó, entrou num diálogo com o Senhor, questionando Deus isso e Deus aquilo. E aí de repente Moisés fala para eles no versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Primeira coisa, marche corajosamente. Deus não tem nada com quem não tem coragem para andar com Ele na caminhada.
Deus chega para Gideão e fala: Gideão, muito é o povo que está contigo para que eu dê os midianitas nas suas mãos. Eles vão se gloriar e falar: foi o nosso braço forte que nos deu essa vitória. Faz o seguinte, chega a todo o povo, chega diante do exército e diga que os covardes e medrosos voltem. Deus não anda com o covarde e com o medroso. Se você está com medo de fazer, se você está com medo de arriscar, se você está com medo de assumir o chamado, assumir o que Deus tem para você, assumir o que Deus tem para a tua vida, eu digo uma coisa para você, então volte. Porque se começou com medo, se começou sem coragem, não vai acabar bem. Deus usa 300 que são corajosos, mas Ele faz com que o nome dEle seja glorificado. Marchem corajosamente, segundo o conselho agora de Moisés, fiquem calmos. Se você ler todo o contexto, você vai ver que Faraó juntou todo o exército. A Bíblia fala de 600 carros com capitães em cada um deles. Faraó reuniu todo o exército para ir atrás do povo de Deus. Eu quero perguntar a você, qual é o tamanho da luta, da prova que você está passando, que está fazendo você falar que as águas estão te submergindo ou que o fogo está te queimando? Todo o exército de Faraó atrás dos hebreus. Aí Moisés chega para eles e fala: fiquem calmos, vocês nunca mais vão ver esse povo que está vindo aí. Vocês nunca mais vão ver. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que ainda que você esteja lutando há anos com uma causa, com uma única causa, vai chegar um dia, o dia mais aguardado pela igreja do Senhor, em que essa palavra vai se cumprir. Você nunca mais vai ver essa luta, você nunca mais vai ver essa prova. O espinho na carne de Paulo, ele nunca mais vai ver. Ele viu por um tempo, enquanto ele respirava aqui. Vai chegar um tempo que você nunca mais vai ver isso que te aflige. Vai chegar um tempo que a dor que você está sentindo vai se acabar definitivamente. Mas isso é para quem marcha corajosamente e mantém a calma diante das tribulações. Ah, mas por que eu preciso? Mas porque eu tenho calma. Sossega. Existe um que é o Todo-Poderoso que está dentro do seu barco. E se você está andando com Ele, as águas são para honra, as águas são para cumprir propósito, as águas são para que o nome dele seja glorificado, não para a morte. Versículo 19: então o anjo de Deus, olha que maravilha isso aqui, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Ou seja, se vocês forem estudar essa história, vocês vão ver que o Senhor fala: ó, e o meu anjo vai à frente de vocês, e vocês vão seguir, será por sinal que eu estarei com vocês. Beleza. Quando eles chegam numa situação em que o perigo está vindo por trás, o que acontece? Deus fala para o anjo: agora você sai da frente e você vai para trás deles. Existia uma nuvem que cobria eles de dia e acompanhava e andava com eles. Olha o que aconteceu com a nuvem. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Todos nós conhecemos a história. Deus abriu o mar vermelho e eles passaram a seco, não molharam nem as sandálias dos pés deles. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? É Deus dizendo assim para você, em outras palavras: eu abro o caminho para você à sua frente, e eu coloco guardas para te proteger na sua retaguarda. Eu abro o caminho para você continuar marchando corajosamente, e eu falo: fique calmo, porque atrás tem proteção para você. Temer por quê? Nós acabamos de cantar. Essa palavra exemplifica que Deus guarda de todos os lados aqueles que esperam nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
É porque há um Deus que guarda o seu povo. O caminho está aberto à sua frente, é para você marchar, é para você continuar. E Ele coloca anjos na sua retaguarda. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que eu amo essa palavra, acampam, já falei isso aqui. Eles não moram, céus, eles acampam. Por quê? Acampamento, a hora que está ruim, a hora que não está de acordo, a hora que... O que você faz? Junta a barraquinha e vaza. Os anjos acampam ao redor dos que o temem. Enquanto você teme o Senhor, existem anjos acampados ao seu redor. Não perca o temor, porque se você perder, acampamento é retirado facilmente. Continuando a leitura, o versículo 20. Eu acho interessante, porque Deus trabalha de uma maneira perfeita, Bruna. Ele abre caminho para você continuar marchando corajosamente, como nós vimos no versículo 8. Ele manda você ficar calmo, como nós lemos no versículo 14. E Ele manda você ficar calmo porque nos versículos 19 e 20 nós vimos que Ele coloca proteção na nossa retaguarda, para você olhar só para frente, não se preocupar com o que vem atrás. E ainda que você diga, mas o que está vindo de trás é mais forte, é mais poderoso, é mais rápido, vai me alcançar. Eu não tinha lido esse texto com essa calma ainda, e eu falava, como? A Bíblia diz que Faraó chegou. Depois você lê na sua casa, diz, Faraó chegou com o exército. Havia uma certa distância, óbvio, mas ele chegou. E a Bíblia diz que depois que ele chegou, numa distância onde eles podiam ser vistos pelos hebreus, aí que Deus fala, estende a mão, Moisés, o cajado, e vão passar aí a seco. Agora eu me perguntava, como que essa galera aí dos egípcios com 600 carros não conseguiu alcançar os hebreus a pé? É porque os anjos que estão à sua retaguarda, eles não são somente para proteção. Eles separam você daquilo que está vindo atrás de você. Ele atrasa, ele retarda. Olha o versículo 20. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Olha isso aqui. É por isso que eu digo que a diferença é a posição, o posicionamento que você toma, o lado que você está. A mesma nuvem que iluminava para os hebreus, escurecia para os egípcios. A mesma água que matou uma humanidade, deixou a salvo também, honrou e cumpriu o propósito lá com Noé. A mesma água que matou todo o exército dos egípcios, foi a mesma água que fez como testemunho até hoje para os hebreus. A nuvem que iluminava o caminho do povo de Deus era a mesma nuvem que escurecia o caminho dos egípcios. Eu quero dizer uma coisa para você, está escrito aqui, leia comigo, versículo 25, parte B. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Olha, se você está olhando para a sua luta, se você está olhando para a quantidade de águas, se você está olhando para o tamanho do fogo, eu quero dizer uma coisa para você: os seus inimigos estão olhando para o tamanho do seu Deus. Os egípcios disseram: não vamos não, vamos ficar quietinho aqui, porque o Deus deles está lutando por eles. Vamos ficar na nossa, não vamos nos meter com esse povo não. Está escrito, vamos fugir da presença. Enquanto você está achando que vai ser submerso, os seus inimigos estão querendo fugir da presença que você está, porque eles veem o Deus que trabalha ao seu favor. Eu quero dizer uma coisa para você, é doída, mas muitas vezes é verdade. O seu inimigo muitas vezes reconhece melhor o Deus que está do seu lado do que você mesmo. No
No versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldades. 600 carros, Deus vai lá, trava, emperra as rodas, ninguém mais consegue alcançar os hebreus. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó, para que chegasse a luta, a prova, a correria, na casa dos hebreus, foi o mesmo Deus que atrasou eles quando o negócio apertou. O mesmo Deus que permitiu a luta na sua vida, ou que viu você se meter numa luta que não precisava, é o Deus que vai fazer com que você alcance a libertação, o livramento, na hora que as coisas apertarem. O que é que vai fazer a diferença? É você, é o lado que você está. Lucas capítulo 23, coloca aí para nós por favor, versículo 39, se não me falha a memória. Lucas 23, 39. A diferença, a importância de você escolher o lado certo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Pode ir seguindo por favor. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E por fim o 43 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha a importância de você escolher o lado. Escolha o lado certo para seguir, e se posicione nesse lado que você escolheu. Os dois estavam à beira da morte, mas à beira da morte, um deles fez a escolha certa e alcançou salvação. Para você que disse que está à beira de ser submerso, ou o fogo está te queimando, você ainda tem tempo para fazer a escolha certa. Livro de Daniel, o último exemplo que eu quero trazer. Capítulo 3. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu já fui, não sou completamente liberto, mas já fui muito pior no quesito da resposta. Eu sou muito de falou, eu pá, né, Bruna? Na lata, já responde, já pá, cutucou, toma. Olha a confiança desses homens que estavam à beira do fogo. Eles já sabiam que seriam jogados no fogo. Eles disseram: rei, quanto a isso não vamos nem responder você. A gente não vai nem responder, não precisa dar resposta, Bruno. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, amém. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, você não sabe, eu já sei. Fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essas águas afogando, esse fogo chegando para queimar, ele muitas vezes são pessoas que se levantam e falam coisas a seu respeito. E aos obreiros vai acontecer demais.
ninguém fala de quem está quieto ali sentado só cultuando. Falam de quem está aqui trabalhando. E começam desde o pastor. Mas olha só o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados no fogo. Não, peraí. Aquece a fornalha 7 vezes mais, aí sim vocês vão ser lançados no fogo. E aí? Olha, nem te respondeu, eu vou. Eu acho interessante porque é uma confiança que não tem como você explicar. O dilúviozinho que deu aqui recentemente. Um monte, vamos embora. Falei, pastor, dá. Se você quiser fazer, dá. Falou, varão, dando ou não dando, vamos fazer. Então bora. Porque a prudência, meus irmãos, não era muito prudente não, você desafiar o rei. Mas a água que vem para destruir uns, vem para honrar aqueles que se mantêm firmes no propósito. Eu costumo falar, se você tiver uma coisa que você consiga gravar no meio de toda a mensagem, grave essa. E hoje é isso. A mesma água que vem para destruir uns, vem para honrar aqueles que estão dentro do propósito. É a mesma água que brotou daqui, sabe, do dilúvio que brotou do submerso, aconteceu. A mesma água que revelou os que fugiram, foi a mesma água que honrou aqueles que ficaram aqui como os obreiros. Odish chegou para o segundo culto. Naquela mesma semana havia perdido a esposa. Chegou aqui, ó, varão, assembleando para cultuar na beca. Ele catou o rodo aqui, chamou o convidado dele, pega o rodo também e embora. O pastor, aleluia, aqui ele ali puxando água. A mesma água que espantou aqueles que não tiveram coragem, foi a água que honrou o obreiro que estava aqui no propósito. É a mesma água. É a mesma água. A mesma dificuldade que vai espantar muitos que estão ao seu lado, é a mesma que vai honrar você e aqueles que estiverem firmes no propósito. E mesmo que Ele não nos livre, nós não prestaremos culto aos seus deuses. Não responda. Mantenha a sua posição. Ó, meu posicionamento é esse e acabou, não tem conversa. Eu falei aqui há algum tempo atrás sobre o que as pessoas falam que nós somos, né? Uma vez Jesus perguntou: o que dizem por aí que eu sou? Quem dizem que eu sou? E as pessoas costumam falar, né? Ah, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Um dia o João Vitor me falou: cara, você é muito teimoso. Às vezes as pessoas acertam, como o João acertou nessa, mas às vezes elas erram. E elas falam: você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Elas começam a falar. Nós temos alguns exemplos na palavra de pessoas que quiseram falar, taxar outras pessoas. Mas Jesus Cristo foi taxado como falso profeta, como pecador, como transgressor da lei, como mentiroso. Falaram que ele era de tudo, porém ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda foi levado
ao matadouro. Sabe por quê? Um dos motivos é porque Jesus sabia quem ele era. Porque antes do ministério dele começar aqui na terra, ele ouviu uma voz do céu que disse para todo mundo ouvir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falou uma vez que Jesus era o filho amado, e ele levou isso até o final da sua vida aqui na terra, até a morte de cruz. Eu quero dizer uma coisa para você, em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a palavra está dizendo que você é filho de Deus. Se alguém está dizendo o contrário, aí você faz igual Sadraque, Mesaque e Abednego: não preciso te responder. Não preciso te responder. Versículo 22, mas porque o rei exigia urgência, e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O fogo da fornalha matou os soldados, mas não era assim, não era eu, Bruna, soldado franzino, sem força. Se você for ler uns versículos antes, o rei mandou colocar os soldados mais fortes. Ele pegou um cara mais encorpado assim, falou: pega lá, traz lá o Eduardo, traz o Isaac, traz o Vinícius, os caras de academia aí. Vamos colocar os mais fortes, que a fornalha foi aquecida. Colocaram os soldados mais fortes lá, Bruno, e eles morreram, só de chegar perto. Aí de repente, os 3 são jogados amarrados dentro da fornalha. E depois que eles são jogados amarrados, o rei não se impressiona que os soldados mais fortes dele morreram pelo fogo. Olha a reação do rei quando ele vê algo estranho dentro da fornalha. Versículo 25. 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu? Porém, vocês podem me ajudar aí, podem me indicar HG, vão atrás de um órgão, mas eu estou vendo coisa. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. O mesmo fogo que matou os soldados mais fortes do lado de fora, honrou os homens de Deus amarrados do lado de dentro do fogo. Fogo queima quem não está do lado certo. Fogo queima quem não está no propósito. Fogo honra e salva quem está andando com Deus. Quem decidiu ser cristão, quem decidiu ser correto com a palavra. Fogo honra quem decidiu andar e marchar corajosamente. Fogo honra quem decidiu ficar calmo. Está tudo desabando. As águas consumiram toda a terra. O fogo queimou os homens mais fortes. 1000 caíram ao lado, 10.000 à direita. Mas aquele que está firme no propósito, que anda com Deus, não é atingido. Fogo vem para honrar. E quando ele não vem para destruir o inimigo, ele vem para envergonhar. Um certo profeta, 300 eram os homens, agora fugiu da memória. Baal, 800, pouco mais. Os profetas de Baal clamando, 400, não era?
Se não me engano, 400 profetas de Baal. Manda fogo, isso aqui, não manda fogo, e queima o altar. Pega esse fogo aí, essa água que está te alcançando, gruda com ela e fala assim: você veio para honrar, vamos mostrar quem é Deus. Pega esse calo que está no seu pé, essa pedra que está no seu sapato, gruda nela e fala assim: agora você vai ficar comigo até o fim, que você vai mostrar junto comigo quem é Deus. Pega esse incircunciso que está falando mal de você e fala assim: fala mal, mas fala bem falado, porque até o final você vai ter que provar junto comigo quem que é Deus. Não é para fazer você estar no palco e os outros na plateia, não, mas é para mostrar quem é Deus. Mas é para mostrar quem é aquele que falou: escreve aí, Isaías, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, elas não te afogarão, o fogo não arderá e nem queimará. O fogo vem para te honrar, o fogo vem para mostrar quem é Deus na sua vida, as águas vêm para mostrar quem é Deus na sua vida. Sai daqui hoje olhando para a sua prova, sai daqui olhando para a sua luta, mas não olha de qualquer jeito não, André. Faz a sua melhor cara de deboche que você tiver. Fala assim, ó, espera. Estão zombando? Espera. Espera. Você vai ver quem é Deus. Você vai ver quem é Deus. Você vai ver o que Deus faz na vida de quem é fiel.